Queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso encontro. A Escola Bíblica Dominical Sinai está no ar mais uma vez. Quero dar as boas-vindas a você que está sempre conectado conosco para o estudo da Palavra de Deus. Temos estudado nesse primeiro período agora o livro de Filipenses. Fizemos uma abordagem sobre o panorama do livro de Filipenses na semana passada e agora, nessa semana, nós vamos estudar o capítulo 1. Sejam todos bem-vindos, eu quero convidar você para nós orarmos e entregarmos esse momento ao Senhor. Seja bendito o seu nome nesse momento, quando queremos estudar a sua palavra. Sejam todos bem-vindos. Nosso Deus e Pai, queremos agradecer mais uma vez esse encontro e a oportunidade de poder estudar e meditar na tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado pelos alunos que se reúnem aqui e por todas as pessoas que participam desse crescimento espiritual através da Tua palavra. Fala conosco, Senhor, nesta manhã, porque precisamos ouvir a Tua voz. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, que privilégio é poder compartilhar nesse momento com você, com a palavra de Deus e especialmente compartilhar sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Uma carta que está repleta, vamos dizer, do sentimento de alegria e por isso o tema para o capítulo 1, nós vamos estudar hoje do capítulo 1, verso 1 ao 26, é a alegria em meio às circunstâncias difíceis. Abra a sua Bíblia no capítulo 1 e vamos juntos fazer essa jornada de crescimento e de aprendizado na Palavra de Deus. Eu quero já lembrar para você que a lição dessa manhã ela tem uma importância muito grande e tem um pano de fundo muito especial, profundo, que vai trazer muita edificação para a sua vida. Eu quero basear, vamos dizer, o conteúdo desta lição em três principais pilares a respeito da alegria. Vejam, no capítulo 1, dos versos 1 ao 26, nós vamos ter uma visão sobre a alegria em meio a circunstâncias difíceis. Para basear a nossa reflexão e o nosso estudo desta lição, vamos dividir em três pilares. O primeiro, a alegria de ser servo de Cristo Jesus com os santos. Isso acontece na saudação. Os versos 1 a 2, você encontra esse conteúdo. O segundo pilar, a alegria de receber a provisão na aflição. Dos versos 3 a 10, vamos encontrar esse conteúdo. E dos versos 11 a 26, o terceiro pilar, a alegria de ver o Evangelho prosperar na adversidade. Então, para você recordar a alegria em meio a circunstâncias difíceis, capítulo 1 de Filipenses, verso 1 ao 26. Três pilares para firmarmos a nossa reflexão nesta manhã. Primeiro, a alegria de ser servo de Cristo junto com os santos, verso 1 ao 2. Segundo, a alegria de receber a provisão na aflição, dos versos 3 até o 10. E terceiro, a alegria de ver o Evangelho prosperar na adversidade, os versos de 11 a 26. Eu quero convidar você, então, para nós fazermos o primeiro trecho dessa nossa jornada, a alegria de ser servo de Cristo Jesus com os santos. Então, abra a sua Bíblia, os versos 1 e 2, nós vamos encontrar aqui a saudação de Paulo. Prefácio e saudação. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo.
Conforme falamos já na aula anterior, que estabeleceu os parâmetros e o pano de fundo, o panorama da carta de Paulo aos Filipenses, é sabido que Paulo escreveu essa carta quando estava preso em Roma. Portanto, ele, o prisioneiro do Senhor, em cadeias, poderia estar totalmente desmotivado quanto à pregação do Evangelho. Mas não é isso que se vê no conteúdo que ele anuncia. Podemos então enxergar a alegria presente em todos os momentos desta carta e agora, especialmente, nesse prefácio e saudação, nós podemos perceber a alegria de ser servo de Cristo, juntamente com os santos. Existem 3 palavras nessa saudação que vão descrever ofícios que caracterizam os servos de Deus. A primeira palavra que Paulo se identifica é a palavra servo. Então nós temos aqui Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus. Aqui nós temos a palavra grega doulos, que quer dizer escravo. Mais do que isso, alguém que se rende à vontade do outro, aquele cujo serviço é aceito por Cristo, para exercer e avançar a sua causa entre os homens. É isso que significa doulos. Doulos significa dedicado ao próximo, mesmo em detrimento dos seus próprios interesses. O que significa dizer que a alegria de Paulo, ela está baseada também no fato de ele ser constituído um servo, um escravo de Jesus. Exatamente, o servo não faz a sua vontade, ele faz a vontade do seu Senhor. E nesse contexto, Paulo não tem tristeza por ser um escravo de Cristo Jesus. A segunda palavra que está presente nessa saudação é a palavra bispos, que é a palavra grega episcopos, que está relacionado à liderança. É o supervisor, é a pessoa encarregada de verificar se aqueles sob a sua supervisão estão fazendo corretamente aquilo que lhes foi ordenado. Quando Paulo faz a sua saudação, ele se identifica como servo de Cristo Jesus, ele e Timóteo, e endereça a sua carta aos santos em Cristo Jesus, inclusive os episcopos. Portanto, a alegria de Paulo está em ser um escravo de Cristo Jesus, mas também está manifesta em sua liderança e na vida daqueles que também são líderes ou liderados. A terceira palavra que nós encontramos aqui é a palavra diáconos, que vem de diaconia, provavelmente é esta palavra que está presente aí em diversos momentos no Novo Testamento e que fundamenta a diaconia como serviço. Diácono significa alguém que executa o pedido de outro. Alguém que executa a ordem que lhe foi confiada. Então, na saudação de Paulo, podemos encontrar esses 3 elementos que caracterizam posições de serviço no reino de Deus. E isso não traz constrangimento, muito pelo contrário, isso caracteriza também a alegria de servir no reino de Deus. Doulos, escravo, servo. Episcopos, líderes, superintendentes e diáconos, aqueles que obedecem uma ordem servindo para o bem de outro. Portanto, essas 3 expressões, elas mostram que não há tristeza em servir. Alegria em tempos difíceis
se manifesta no serviço. Agora, você pode estar vivendo uma dessas realidades. Eu e você também somos doulos de Cristo, somos servos de Cristo, somos escravos de Cristo. Não estamos para fazer a nossa vontade. Também você pode estar agora numa posição de episcopado, de liderança, de supervisão. Mesmo que seja difícil essa tarefa, a alegria em ocupar esse lugar. Mas todos nós, com certeza, somos chamados à diaconia e fazer aquilo que nos é mandado fazer, talvez imponha algum peso, e isso pode, de alguma maneira, ocasionar alguma tristeza no coração. Por isso, Paulo, que vai escrever essa carta da alegria na sua saudação, pode ser percebido como aquele que, apesar da grandeza, da importância, do peso e da responsabilidade, das funções que são exercidas no corpo de Cristo, é possível ter alegria. Nós aprendemos isso com Paulo. Então ele diz: graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Alegria em tempos difíceis é sim a alegria de ser servo de Cristo juntamente com os outros. Você sente alegria em ser um servo de Cristo? Você sente alegria em ter alguma responsabilidade, liderança ou supervisão no ministério, na casa do Senhor? Você sente alegria em ser diácono, em servir na casa do Senhor para a glória de Deus? Paulo nos lembra isso de uma maneira muito especial. Esse é o primeiro pilar. O segundo pilar desse texto está dos versos 3 ao verso 11, quando falamos sobre a alegria de receber a provisão na aflição. Veja, a alegria em tempos difíceis. O segundo pilar é a alegria de receber a provisão na aflição. Eu vou ler o texto e você pode acompanhar comigo os versos 3 a 11. A ação de graças e súplica em favor dos filipenses. Diz assim esse texto: dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Atenção, verso 7. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de todos vós, na tenra misericórdia de Cristo Jesus, e também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. O que nós encontramos aqui nos versos 3 a 11, que caracterizam esse pilar, a alegria de receber a provisão na aflição? Nós encontramos o testemunho de Paulo, de que ele é muito grato pela participação dos crentes de Filipos, portanto dos filipenses, em suas aflições. Então, duas coisas são importantes aqui. A ação de graças. Paulo vai agradecer pela participação daqueles irmãos em todos os momentos do seu ministério, pela cooperação, e vai finalizar esse trecho fazendo uma oração por eles. Vamos acompanhar as duas coisas em separados, mas elas caracterizam a alegria
de receber provisão na aflição. Significa que, mesmo passando por momentos de aflição, Deus, através do seu povo, envia a provisão. Por isso, Paulo expressa a sua gratidão por estes irmãos. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós. Esse é o momento que Paulo expressa a sua gratidão, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós em todas as minhas orações. Veja o que ele diz: pela cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora. Alegria. Paulo teve necessidades. Os irmãos de Filipenses mandaram cooperação para que a necessidade de Paulo fosse suprida. Gratidão, alegria pela provisão. Você também, em tempos de aflição, deve lembrar de como Deus, de maneira milagrosa, muito especial, proveu os recursos que você precisava para aquele momento de dificuldade que você estava atravessando. Esta é a mensagem que nós encontramos na vida de Paulo, que diz: eu sei ter necessidade, eu sei ter fartura, eu sei passar necessidade. Então ele diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Com esta convicção, Paulo diz: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vós vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então ele diz: é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja em minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Paulo faz referência a uma comunidade que participou de suas aflições, que participou do seu ministério, que cooperou, que certamente vai viver uma obra completa de Cristo até o dia em que ele voltar. A alegria que podemos sentir, queridos irmãos, quando passamos por aflição, é a alegria de receber a provisão. E Paulo está dando esse testemunho de ter recebido esta provisão. Isso significa que tempos difíceis, aflições, podem representar ladrões da alegria. Mas quando Deus manda a sua provisão através do seu povo, nós podemos lembrar que é uma bênção passarmos por aflição. A segunda coisa que nós encontramos aqui sobre esse pilar, a alegria de receber a provisão na aflição, é a oração que Paulo faz por seus cooperadores. E é claro, esta é uma oração muito poderosa. Então ele diz o seguinte: e também faço esta oração, no verso 9, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda a percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Paulo está dizendo para Deus em sua oração que Deus deve aumentar o amor daqueles irmãos. É muito singela esta oração, mas ao mesmo tempo muito profunda. Paulo pede que o amor aumente, e esse amor aumente em pleno conhecimento e percepção, para que aqueles irmãos, eles aprovem, eles provem, eles experimentem as coisas excelentes
que Deus mesmo há de manifestar sobre suas vidas. É muito interessante pensar nesse texto que aqueles que estão provendo Paulo estão recebendo uma oração para que aumente seu amor, para que eles provem as coisas excelentes. Isso nos ensina, irmãos, que aqueles que são abençoados devem abençoar. Aqueles que são providos devem prover. Aqueles que recebem a graça de Deus por meio de pessoas, eles devem orar para que a bênção de Deus seja maior sobre a vida daqueles que os abençoaram. Paulo diz em sua oração que eles experimentem as coisas excelentes. Mas ele diz para aprovados as coisas excelentes e serem sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. Paulo também ora para que eles se mantenham irrepreensíveis, que nada que eles venham a experimentar os afaste da retidão na presença do Senhor até o dia de Cristo, que sejam cheios de justiça, de frutos de justiça, que tudo isso seja para a glória de Deus. Então, como você pode ver, a alegria em tempos difíceis é a alegria de sermos servos de Deus junto com os santos. Servos, diáconos e líderes, episcopos. A alegria em tempos difíceis é a alegria de receber a provisão na aflição. Paulo ora e agradece por estes que contribuíram. E Paulo expressa isso com alegria. Em terceiro lugar, o terceiro e último pilar, o mais enfático e importante, talvez de toda essa carta, é a alegria de ver o evangelho prosperar na adversidade. Então, para você não se confundir, lembre-se, a alegria em tempos difíceis é o tema geral da nossa lição. O primeiro pilar, a alegria de sermos servos de Cristo Jesus com os santos. O segundo pilar, a alegria de receber a provisão na aflição. Agora, o último pilar é a alegria de ver o evangelho prosperar na adversidade. Você vai encontrar isso dos versos 12 até o verso 26. Quero convidar você para a gente dividir esse trecho por partes aqui, porque há uma grande e profunda lição que nós podemos ter aqui. Eu dividi da seguinte forma: dos versos 12 a 14. Aqui vamos encontrar a situação do apóstolo que contribui para o progresso do evangelho. Então vamos ler juntos. Verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Que coisa linda, irmãos. O homem está preso e ele diz: eu quero que vocês tomem ciência, tomem conhecimento, que vocês sejam informados de que tudo que me aconteceu contribuiu para o progresso do evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Queridos irmãos, esse é um testemunho que eu posso dizer, eu tenho dificuldades de expressar tudo que sinto sobre esse texto. Acho muito difícil externar todo o meu sentimento ao ver o apóstolo dizendo isso. Quero que vocês saibam que tudo que eu passei, tudo que tenho passado,
contribuiu para o avanço do Evangelho. E ele diz duas coisas muito importantes. Minhas algemas se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana. E depois, pessoas, por causa do meu testemunho, eles estão mais encorajados a pregar o Evangelho. Então aqui podemos olhar duas coisas. Primeiro, o progresso do Evangelho na guarda pretoriana, aqueles que estavam responsáveis por guardar Paulo. E segundo, o progresso do Evangelho no estímulo aos irmãos. É muito interessante porque William Barclay, quando escreve sobre a prisão, ela destrói barreiras, com base nesse texto de 12 a 14, nós podemos dizer que Paulo estava preso, sim, e William Barclay diz que isso podia fazer com que ele se entristecesse, ou poderia representar o fim da sua atividade missionária. Mas apesar de ter ido parar na prisão, William Barclay diz que esta circunstância contribuiu efetivamente para que difundisse a missão tanto por si mesmo como pelos outros. Que coisa extraordinária. Nós estamos em realidade perante um caso em que as ataduras vencem as barreiras. Mais do que isso. Isso vai fazer tanto sentido, e a palavra que Paulo usa aqui para o progresso e a promoção do Evangelho, essa palavra foi citada por Barclay, que é procope. O que significa a palavra procope? Esse é um termo usado aqui para designar o avanço de um exército em uma expedição, como se eles fossem adiante derrubando árvores, derrubando todas as coisas que estavam dificultando o avanço das tropas. Paulo usa essa palavra para dizer que tudo o que aconteceu contribuiu para o avanço do Evangelho. E o fato agora dele estar preso, o Evangelho não está preso. O fato dele estar encarcerado, o fato dele estar algemado, não impediu que o Evangelho rompesse barreiras. É muito lindo isso aqui. A prisão que Paulo está vivendo, longe de fechar as comportas, abre as comportas. Longe de ser uma barreira, limpa o caminho para a pregação do Evangelho. Então, isso caracteriza muito bem a alegria de ver o Evangelho prosperar na adversidade. Acredito que nós devemos ter esse sentimento de que as coisas que nós estamos passando, elas devem contribuir para o avanço do Evangelho. Isso, é claro, nos faz fazer uma pergunta. Você que está me ouvindo nessa manhã, as coisas que você está passando, elas contribuem para o avanço do Evangelho? Ou elas de alguma forma representam vergonha para o Evangelho? Quando estamos com a vida seguindo os propósitos de Deus, qualquer coisa que acontece na nossa vida deve representar, deve contribuir para o avanço do Evangelho. E essa é uma questão muito interessante. É interessante porque Paulo, se observarmos o fato de que a guarda pretoriana, diz o texto, foi alcançada por Paulo, Paulo havia feito justiça na Palestina quando apelou para César. Então ele é enviado a Roma. Enviado a Roma, ele foi entregue, vamos dizer, a uma custódia de um soldado, o que é muito interessante. Primeiro, entender a maneira como Paulo está acompanhado pelo soldado. Se você ler de maneira muito atenciosa o texto de Atos, e eu convido você para ler Atos 28, 16, é o final do livro de Atos que mostra quando Paulo chegou a Roma,
Tem um detalhe muito primoroso ali, muito rico, e eu amo as Escrituras por essa sabedoria divina. O texto diz assim, Atos 28:16, você não pode deixar esse texto passar em branco. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Quero que você guarde essa imagem. Uma vez em Roma, foi permitido a Paulo morar por sua conta, tendo em sua companhia o soldado que o guardava. Paulo disse em Filipenses que aquilo que aconteceu contribuiu para o avanço do Evangelho, de maneira que toda a guarda pretoriana conheceu suas algemas. Agora o texto de Atos mostra um recorte, dizendo o seguinte, que Paulo, quando chegou a Roma, foi entregue a uma custódia militar. Mesmo lhe sendo permitido morar em uma residência, ele estava acompanhado por um soldado. É muito interessante quando olhamos agora o verso 30 e 31, os últimos versículos do livro de Atos 28. Por 2 anos, veja, por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa que alugara, onde recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Paulo está preso, a casa é uma casa alugada, é uma prisão, vamos dizer, residencial, mas ele não está livre da custódia de um soldado. Por isso Paulo diz que é um prisioneiro do Senhor. Ele diz que recebeu esse ministério em algemas. É muito importante você perceber isso. Mas é maior ainda quando pensamos sobre a guarda pretoriana. Porque o guarda do pretório era o guarda imperial de Roma. E é importante lembrar que a guarda pretoriana, ela foi organizada por Augusto com cerca de 10.000 soldados romanos. A maioria deles permanecia ali em Roma, por conta de Tibério, que concentrou a presença da guarda pretoriana em Roma. Paulo está em Roma, a maioria dos soldados da guarda pretoriana está em Roma. E tem um detalhe muito interessante, que é o fato de que Vitélio tinha aumentado o número da guarda pretoriana de 10 para 16.000 soldados, que serviam por 12 anos, mas que também esse período mais tarde aumentou para 16. Logo após eles recebiam o título de cidadão romano. Se pensarmos que a passagem de Atos, no capítulo 28, verso 16, Paulo está sobre, vamos dizer, a custódia militar. E todas as vezes tem que ser substituído por um outro soldado que vai tomar conta de Paulo. Queridos irmãos, quantos soldados estiveram algemados lado a lado com Paulo? Tem um texto muito interessante. 2 passagens em que estas prisões têm um significado mais preciso, você vai encontrar em Atos 28:20. Fala de si mesmo Paulo como um prisioneiro em cadeia. Ele usa a palavra alises. É muito importante você observar que a palavra alises significa prisão, vamos dizer, de perto. Uma ideia que foi atribuída às algemas. Isso mostra que Paulo estava de alguma forma ligado a um outro soldado. Uma algema que prendia Paulo a um soldado. O que Paulo conversava todos os dias com um soldado que estava amarrado a ele? Paulo não falava sobre futebol, nem sobre novela, nem sobre partido político.
Paulo falava sobre Cristo. Se você estivesse como Paulo durante uma semana, algemado a alguém, ou a muitas pessoas, e essas pessoas fossem revezando, e de turno em turno você tivesse um soldado do seu lado para te vigiar, o que você falaria com esta pessoa? Paulo disse, eu sou um prisioneiro, mas a palavra de Deus está solta, está livre. É exatamente por isso que o texto diz que por 2 anos Paulo permaneceu em sua própria casa e ele pregou o reino de Deus com toda intrepidez, sem impedimento algum. Portanto, a alegria que se manifesta no capítulo 1 é a alegria, primeiro, de sermos servos de Deus, sermos doulos, escravos, episcopo, líderes, diáconos, aqueles que servem. Alegria em tempos difíceis é também a alegria de receber a provisão na aflição. Dou graças ao meu Deus por tudo que vocês fizeram, por toda a cooperação, desde o primeiro dia até agora. E Paulo ora para que eles sejam ricos mais e mais da graça e das bênçãos do Todo-Poderoso. Que sejam irrepreensíveis diante de Deus. Mas a alegria em tempos difíceis é a alegria de ver o Evangelho avançar cada vez mais diante das circunstâncias que aconteceram. Dos versos 15 até o verso 18, ele amplia essa visão ao dizer assim, vamos juntos? Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Aqui, queridos irmãos, Paulo, além de falar do avanço, fala da alegria porque Cristo está sendo pregado. Mas observem, é preciso olhar com atenção esse trecho. Por quê? Porque a prisão de Paulo tinha incentivado para a pregação de 2 maneiras. Primeiro, haviam aqueles que amavam Paulo e vendo Paulo naquela situação e imaginando o evangelho não pode deixar de ser pregado, pregavam com mais autoridade, com sinceridade e com amor. Mas Paulo diz que havia outros que estavam movidos pelo que Paulo chamou de eritéia. É tão importante você separar aqui, porque eritéia diz especialmente trabalho pelo pagamento. Quero que você observe isso. Paulo faz uma crítica a pessoas que estão pregando por interesse. Aqui não está em cena um herege que está pregando uma falsa mensagem. Aqui não está em cena alguém que está como falso profeta ensinando ou adulterando a palavra de Deus. Não, a mensagem é Cristo. Paulo reconhece que essa mensagem está sendo pregada e a mensagem está correta, mas ele reconhece que por trás dessa mensagem pregada há um interesse apenas na provisão, no sustento ou no pagamento. E é claro que isso faz com que o anunciador se beneficie da própria mensagem que ele anuncia. Paulo diz, eu me alegro porque o evangelho está sendo pregado. Uns pregam com sinceridade, outros pregam por interesse. Você percebe que há pessoas que pregam o evangelho por amor.
e há aqueles que pregam de alguma maneira, por algum interesse, que podem usufruir do evangelho que estão pregando. Essa é uma abordagem muito interessante, de modo que o termo chegou a descrever o oportunista. Não está aqui em cena, vamos dizer, como eu mencionei, um herege, uma pessoa que está ensinando e adulterando a palavra de Deus. Mas está em cena aqui aquele que é um oportunista, ele prega o evangelho, mas há muito mais do que interesse na mensagem que ele prega. Paulo diz, eu me alegro, nisso também eu me alegro. Não exatamente por causa desse oportunismo, mas ele diz, importa que o evangelho seja pregado. Queridos irmãos, devemos nos encaixar no primeiro grupo daqueles que pregam com ardor, com amor, aqueles que creem que o evangelho transforma vidas, aqueles que criam que Paulo, por estar preso, precisava também ser encorajado e por causa disso continuavam pregando o evangelho porque não poderia deixar de pregar. Por fim, Paulo vai completar a sua declaração dos versos 9 ao 21, dizendo o seguinte, eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Portanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por outra causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Esse trecho completa a nossa lição de hoje, com o sentimento que Paulo tem, dizendo o seguinte, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo faz a seguinte consideração, se eu morrer e estar com Cristo, isto é incomparavelmente melhor. Mas se eu estiver vivo, por causa do ministério e proclamar o evangelho para que o progresso da vossa fé aconteça, ele disse, isso é mais importante nesse momento. Então, qual a decisão que ele tomou? 25, e convencido disso estou, de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso e gozo da fé. É muito interessante aqui, porque Paulo diz que é melhor para ele morrer, porque incomparavelmente é melhor, ele vai estar com Cristo. Mas para o evangelho é melhor Paulo morrer ou viver? Para o evangelho é melhor ele viver. Para você é melhor viver ou morrer diante dessa situação? Para Paulo, melhor é morrer. Para o evangelho, melhor é que ele viva. Paulo diz, então, eu estou convencido de que é melhor eu continuar vivendo e permanecendo com vocês, para que vocês continuem progredindo na fé. Aqui eu encontro o testemunho de alguém que preso poderia fazer aquela mesma declaração que Jó fez no dia da dificuldade. Quando Jó amaldiçoou o dia do seu nascimento. Seria melhor eu não ter nascido,
Paulo disse, se eu morrer hoje, vai ser melhor para mim. Mas se eu viver hoje, vai ser melhor para o Evangelho. Você quer agora, nesse momento, o que é melhor para você ou o que é melhor para o Evangelho? Assim, então, nós concluímos a nossa lição de hoje, cujo tema foi a alegria em tempos difíceis, do verso 1 até o verso 26, divididos em 3 subtemas. Alegria em tempos difíceis é a alegria de sermos servos de Jesus Cristo junto com os santos. Alegria em tempos difíceis é a alegria de receber a provisão na aflição. E a alegria em tempos difíceis é a alegria de ver o Evangelho prosperar na adversidade. Não tenha medo das dificuldades das circunstâncias. Creia que aí mesmo, nesse lugar que pode representar algemas, esse é o lugar onde o Senhor completa o Evangelho através da sua vida. E é nesse lugar onde você pode dizer, eu também me regozijo nisso. A Ele a honra e a glória para sempre. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, em nome de Jesus.